Na série de mensagens deste mês, Exercícios para a Alma, trataremos do tema estudo. Richard Foster, no seu livro Celebração da Disciplina, O Caminho para o Crescimento Espiritual, dedica um capítulo para tratar deste assunto. Ele afirma que o estudo é capaz de substituir os velhos e destruidores hábitos de pensamento por novos hábitos vivificantes. Afirma também que uma das principais formas de Deus mudar a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso interior e os nossos valores é por meio do estudo. No final do capítulo, Richard Foster faz a seguinte afirmação: o estudo produz alegria. O estudo produz alegria. Tudo isso nos leva a concluir que o estudo faz bem à alma. É um exercício que devemos cultivar para o nosso próprio bem. E, na verdade, todos nós sabemos que o estudo é importante. Ele traz conhecimento das coisas, proporciona nosso crescimento enquanto seres humanos, auxilia-nos no desenvolvimento de habilidades e competências para o exercício das demandas profissionais e tem também a capacidade de enriquecer a nossa alma e melhorar a nossa compreensão da vida, da história e das relações humanas. Devido à sua importância, o estudo deve ser uma das prioridades na vida de uma pessoa. Muitos pais, no passado, privados desta oportunidade, porém conscientes da importância dos estudos, alimentaram o sonho e trabalharam arduamente para que seus filhos pudessem frequentar a escola e, quem sabe, depois, uma faculdade. Nos dias de hoje, guardadas as devidas proporções, muitos pais também têm a mesma preocupação com os seus filhos e, por isso, trabalham para que eles tenham boa educação, frequente uma boa escola e, de preferência, consiga ser aprovado em uma universidade pública. Infelizmente, precisamos ressaltar que, em meio a tantos esforços, uma boa formação não é garantia de colocação ou valorização no mercado de trabalho. Assim como reconhecemos a importância dos estudos no âmbito secular, devemos dar a mesma importância para os estudos que se referem a Deus. Como cristãos, precisamos crescer no conhecimento e na comunhão de Deus, e isto vem, dentre outras coisas, pelo estudo. Como cristãos, precisamos crescer na fé e na graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, o que se dá também pelos estudos. Como cristãos, precisamos cultivar uma espiritualidade sadia e precisamos ter a sabedoria vinda do alto para tomar decisões que favoreçam a nossa vida enquanto pessoas, família e cidadãos numa sociedade em crise e cheia de conflitos. Quem era muito consciente da importância dos estudos referente ao conhecimento de Deus, dos estudos para a comunhão com Deus e para a orientação divina em todas as situações da vida, era o apóstolo Paulo. O versículo que nós lemos há pouco mostra muito bem isto, ou seja, o quanto o apóstolo Paulo valorizava o estudo e o seu desejo por, mesmo na situação em que se encontrava, continuar estudando a palavra do Senhor. O versículo que nós lemos há pouco diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Este versículo se encontra na segunda carta endereçada a Timóteo. Timóteo é um jovem que está estudando e sendo preparado para o ministério pastoral. O apóstolo Paulo escreve a ele e pede para que, quando viesse visitá-lo, trouxesse então a capa que ele, Paulo, havia deixado na cidade de Troade,
mais especificamente na casa de Carpo. O livro de Atos dos Apóstolos mostra-nos que, de fato, Paulo esteve em Troade e nesta cidade recebeu a visão de um varão macedônio que disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E em Atos, no capítulo 16, no versículo de número 10, nós encontramos o seguinte testemunho do apóstolo Paulo, né? Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Ou seja, o apóstolo Paulo partiu sem demorar muito, partiu com certa urgência, partiu rápido demais da cidade de Troade em direção a Macedônia, e com isto deixou vários dos seus pertences naquela cidade. O apóstolo Paulo tinha pressa da visita a Timóteo. No versículo de número 9, no texto em que nós lemos há pouco, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: procura vir ter comigo depressa, procura vir ter comigo depressa. Certamente era caminho por onde Timóteo passaria, e Paulo então pede para que ele trouxesse a sua capa, trouxesse também os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo faz o pedido da capa porque o inverno estava se aproximando e ela o protegeria do frio. Sabemos disto porque, mais abaixo, no versículo de número 21, Paulo alerta Timóteo dizendo o seguinte: apressa-te a vir antes do inverno. Apressa-te a vir antes do inverno. A capa que Paulo tanto deseja, segundo estudiosos, era uma capa pesada, feita de lã, normalmente sem mangas, né, com abertura no meio para a cabeça. Trata-se de uma capa comprida que chegava até abaixo do joelho. No inverno, Paulo não poderia ficar sem ela. Além da preocupação em proteger o seu corpo, o seu físico, o apóstolo faz mais um pedido a Timóteo: traze os livros, especialmente os pergaminhos. A necessidade de Paulo não era somente física, mas o apóstolo Paulo também tinha a necessidade do alimento espiritual, do cuidado espiritual para a sua vida, tinha necessidade de aprender, de estudar e de alimentar a sua alma com a palavra de Deus. Causa-nos certa estranheza aqui, pelo seguinte motivo: né? O apóstolo Paulo, na ocasião em que pede a visita de Timóteo, pede para que ele traga a sua capa, os livros, especialmente os pergaminhos. O apóstolo Paulo já está no final da sua vida, já está no final do seu ministério. Ele já realizou 3 grandes viagens missionárias, plantou diversas igrejas entre os gentios, escreveu várias cartas às igrejas que havia organizado, e na ocasião o apóstolo Paulo estava preso, sofrendo um delicado e injusto processo, inclusive poderia ser condenado à morte. Ele sabia que não viajaria mais, sabia que não plantaria mais igrejas, que não poderia mais pregar o evangelho, a não ser para os soldados que o vigiavam naquela prisão. Paulo sabia que a sua vida estava no fim. E o que então ele deseja com os livros, especialmente os pergaminhos? É claro que ele deseja estudar, mas estudar para quê? Somente para conhecimento próprio, para acumular informações, alimentar a sua intelectualidade? É claro que o apóstolo Paulo deseja muito mais do que isto. E 2 coisas são importantes aqui. A primeira é que Paulo nunca sofreu de mente preguiçosa. Ele tinha fome de conhecimento da palavra de Deus. Ele sabia que não podia parar de ler, que não podia parar de estudar. Sabia que quem para de ler e estudar, para no tempo e no espaço. E a segunda coisa importante diz respeito à expressão especialmente
os pergaminhos. Traze os livros, especialmente os pergaminhos. Pergaminho era o material originário da cidade de Pérgamo, onde era fabricado em grande quantidade. Eles eram feitos de pele de bezerro, cabras e ovelhas, e devidamente curtido e tratado, podia-se escrever neles. Podia-se escrever, inclusive, dos dois lados, frente e verso. Os pergaminhos substituíram os papiros, que eram mais frágeis. E os pergaminhos solicitados pelo apóstolo Paulo continham partes das escrituras do Antigo Testamento, ou seja, partes do Pentateuco, partes dos livros históricos, parte dos livros poéticos e também da literatura profética. E o desejo de Paulo com os livros, especialmente os pergaminhos, é estudar, ler, refletir, conhecer e ter cada vez mais a palavra de Deus em sua vida, em sua mente, em seu coração. Paulo sabia que a palavra de Deus faz bem à alma, e faz bem à alma porque, segundo o Salmo 119, 103, versículo 103, a palavra de Deus é mel que traz doçura. A palavra de Deus, segundo Deuteronômio 8, 3, é pão que alimenta e sustenta a nossa vida. Segundo o Salmo 119, versículo 105, a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, é luz que dissipa as trevas. A palavra de Deus, segundo Jeremias 23, 29, é fogo que queima. E segundo Lucas 24, 32, a palavra de Deus faz arder o coração. Ainda em Jeremias 23, 29, a palavra de Deus é martelo que quebranta o nosso ser. Em Hebreus 4, 12, a palavra de Deus é espada que corta. E por fim, a palavra de Deus é remédio que cura e liberta, segundo o Salmo 107, versículo 20. É por isto e por muito mais que o apóstolo Paulo amava a palavra de Deus. Ele sabia que a capa era para proteger o seu corpo, o seu físico, mas os livros e os pergaminhos eram para alimentar a sua alma. Uma das principais razões de ser da igreja cristã é motivar as pessoas ao estudo da palavra de Deus. É motivar as pessoas a exercitarem a sua alma com a palavra de Deus, de alimentarem a alma com a palavra de Deus. E além de motivar, a igreja também é o lugar onde a palavra de Deus é lida, estudada e ensinada com seriedade, humildade e fidelidade a Deus. O estudo da palavra de Deus não tem fim em si próprio, ou seja, estudar por estudar, ou estudar tão somente para mero conhecimento. Mas a razão do estudo e do ensino da palavra de Deus estão relacionados diretamente à nossa vida, ao nosso modo de ser e de viver. Nesse sentido, quero compartilhar com os irmãos e irmãs, nesta manhã, duas consequências que o estudo da palavra de Deus oferece à vida de todos nós, à luz, é claro, do que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, a primeira consequência é que o estudo da palavra de Deus nos leva à identificação com Cristo. O estudo da palavra de Deus nos leva à identificação com Cristo. O objetivo de estudar a palavra de Deus, na perspectiva do exercício para a alma, é a identificação com Cristo. É nos tornarmos mais parecidos com Cristo Jesus, é a ação do Espírito Santo que torna a pessoa de Cristo mais presente em nossa vida, ao ponto de pensarmos como Cristo pensou, ao ponto de agirmos como Cristo agiu, ao ponto de valorizarmos o que Cristo valorizou, ao ponto de vivermos como Cristo viveu. Isto era tão forte e evidente na vida do apóstolo Paulo, que ele chegou a dizer em Gálatas
no capítulo 2, versículo de número 20, né? Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o estudo, o conhecimento da palavra de Deus provocava uma confusão, uma união, uma mistura entre o que o apóstolo Paulo era e a presença de Cristo em sua vida. Agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. O resultado da nossa identificação com Cristo por meio do estudo e do conhecimento da palavra de Deus é nos tornar pessoas melhores. A identificação com Cristo nos faz pessoas melhores. É aqui que nós percebemos se todos os nossos estudos, se o conhecimento que temos da Bíblia, se a familiaridade que temos com a palavra de Deus tem alcançado o seu objetivo principal, ou seja, nos tornamos pessoas melhores com o conhecimento que temos, com o estudo que já realizamos até aqui da palavra de Deus. Sendo assim, irmãos, irmãs, todos nós devemos parar e refletir seriamente na seguinte questão: tudo que eu aprendo sobre a palavra de Deus, todos os estudos que realizo da Bíblia, todo o meu aprendizado adquirido ao longo dos anos na igreja, tem me tornado uma pessoa melhor? Tem me feito uma pessoa melhor? Existe mais amor em minha vida, já que Cristo, a palavra de Deus, é a expressão máxima do amor divino? Estou mais disposto ao perdão, já que Cristo é o perdão de Deus a todos nós, e constantemente oramos: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Sou mais solidário com as pessoas que sofrem, pois Cristo era tomado pela compaixão e pela solidariedade, quando se deparava com as pessoas em sofrimento. Sou uma pessoa mais justa, sincera e honesta, pois Jesus detestava a hipocrisia dos fariseus, não se agradava dos mentirosos e rejeitava os oportunistas. O estudo da palavra de Deus nos leva à identificação com Cristo. E o fato de nos identificarmos com Cristo nos torna pessoas melhores. Esta é a primeira consequência do estudo, do conhecimento da palavra de Deus, em nossa mente e também em nosso coração. A segunda consequência é: o estudo da palavra de Deus nos leva ao conhecimento da vontade de Deus. Em Romanos, no capítulo 12, o 2º versículo, o apóstolo Paulo escreve assim: e não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O estudo que fazemos da palavra de Deus tem este propósito também: nos levar ao conhecimento da vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. É comum várias pessoas pensarem na vontade de Deus para a sua vida como algo negativo. Ou seja, as pessoas provavelmente podem pensar da seguinte maneira: a vontade de Deus sempre é um não. Sempre é para eu não fazer isso, ou então eu não fazer aquilo, ou então a vontade de Deus é para que eu trabalhe numa área da igreja que eu não estou muito interessado, né, no momento. Vai que a vontade de Deus seja para que eu me torne um missionário e tenha que sair do Brasil, abandonar a minha família e ir para a África. Conheci uma pessoa que dizia o seguinte: olha, se a vontade de Deus for para eu me tornar um missionário, mas em Londres, Paris, aí eu quero, pode me chamar, né? Mas na África não, essa vontade de Deus eu não quero para a minha vida. Né? Mais uma vez eu chamo a atenção dos irmãos e irmãs presentes para dizer que
a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável e a vontade de Deus é perfeita. É boa, agradável e perfeita para a nossa vida. A vontade de Deus é, em primeiro lugar, para que nós vivamos bem esta vida. É para que você viva bem esta vida. Né? É para vivermos bem esta vida à luz daquilo que Deus deseja, à luz daquilo que é a palavra de Deus. Né? E há muitas coisas em nós que precisam ser limpadas, corrigidas, reprogramadas, refeitas, renovadas. É o que Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 12, versículo de número 2. Precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. E isto se torna possível pelo estudo que nós fazemos da palavra de Deus. A vontade de Deus tem como destino principal a nossa vida, em primeiro lugar, a nossa vida. É por isso que o convite de Jesus é para todos nós, ao dizer o seguinte: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra de Deus, a vontade de Deus, é o alívio àqueles que estão cansados, àqueles que estão sobrecarregados. Deus deseja, em primeiro lugar, tratar a nós mesmos, renovar a nossa vida, nos fortalecer, encher de fé e de esperança. Vinde, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jesus continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E olha o que Jesus diz: vinde e achareis descanso para a vossa alma. Aprendei de mim e achareis descanso para a vossa alma. Esta é, em primeiro lugar, a vontade de Deus para a nossa vida. Jesus é a palavra de Deus encarnada, é o próprio Deus agindo, nos ensinando e também fazendo este convite. É claro que esta não é a única, né, vontade de Deus para a nossa vida, mas é a primeira. Começa por aí, com o alívio da alma. Vinde, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois, Deus vai mostrando, né, quais são as outras vontades dele para conosco. Mas a primeira vontade de Deus é que nós aceitemos este convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim e achareis descanso para a vossa alma. A vontade de Deus afeta todas as dimensões e todas as situações da nossa vida. Afeta a nossa história enquanto pessoas, afeta a nossa família, afeta a nossa maneira de ver e enxergar o mundo, afeta a nossa disposição em realizar as coisas boas. Uma das maneiras de conhecermos a vontade de Deus é pelo estudo, o estudo da palavra de Deus. O estudo nos leva ao conhecimento daquilo que Deus deseja e daquilo que Deus quer realizar em nossa vida e também por nós. Quero terminar esse sermão fazendo o convite para que você estude mais a palavra de Deus, na perspectiva deste estudo ser um exercício para a sua alma. Estude a palavra de Deus em sua casa, mas você também tem a oportunidade de estudar a palavra de Deus com outras pessoas aqui na igreja. Nós temos a escola dominical, cujo interesse principal é o estudo da palavra de Deus. Todos os domingos, pela manhã, a partir das 9h30, diversas classes estão reunidas aqui na igreja para leitura, para reflexão,
para explanação e compartilhamento da palavra de Deus. Junte-se aos irmãos e irmãs que se reúnem às 9h30 para o estudo da palavra de Deus. Estude a palavra de Deus a fim de que você se torne uma pessoa melhor mediante a sua identificação com Cristo. E que esta identificação seja cada vez mais evidente na sua vida. Da mesma forma, estude a palavra de Deus para que você conheça e experimente a vontade de Deus em sua vida. Vontade esta que é boa, agradável e perfeita. E deste modo, que Deus abençoe a todos nós. Amém.